Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino... Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Frequentemente, pessoas perguntam sobre quem pode participar da ceia do Senhor. Se for buscar tradições e doutrinas humanas, as respostas seriam muito variadas. Durante mais de 500 anos, teólogos católicos vêm debatendo a questão de permitir ou não que todos os católicos participem dos dois elementos da ceia. Testemunhas de Jeová ensinam que apenas 144 mil pessoas podem ter a vida eterna no céu e que apenas as pessoas que pertencem a esse número podem tomar a ceia. Outros grupos religiosos têm suas próprias regras sobre o assunto. Como em todas as questões que envolvem serviço ao Senhor, devemos procurar as respostas nas Escrituras e não nas tradições humanas. Vamos começar com a linguagem bíblica que descreve essa comemoração como a ceia do Senhor. Não se trata de algo criado por seres humanos para ser praticado conforme os caprichos humanos. Se a ceia é do Senhor, deve ser observada conforme os ensinamentos do Senhor. Dos relatos do Evangelho, aprendemos que os apóstolos passaram várias horas com Jesus antes da sua traição e prisão. Durante esse tempo, ele instituiu a ceia, usando pão sem fermento, para representar seu corpo, e o cálice, outras versões podem falar vinho ou suco da uva, para representar seu sangue. Paulo citou o exemplo dado por Jesus ao corrigir abusos introduzidos na igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 11. Nessas correções, aprendemos fatos importantes que nos orientam. Primeiro, a ceia do Senhor implica em comunhão e participação com Jesus. Voltando para capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo disse que não era possível ter comunhão com demônios nas festas idólatras e, ao mesmo tempo, ter comunhão com Jesus na ceia. Pode ler isso em 1 Coríntios 10, do versículo 16 ao 22. Desses ensinamentos, aprendemos que somente pessoas convertidas ao Senhor devem participar da ceia. Mas não é só isso. Quem participa deve compreender o significado do sacrifício de Jesus. No capítulo 11, Paulo repreendeu os coríntios por fazerem festas e banquetes para seu próprio prazer, quando deveriam discernir o significado da ceia para lembrar da morte de Jesus. Participar sem esse discernimento, ele diz, traz condenação. 1 Coríntios 11, do 27 ao 29. Pessoas que já se submeteram a Cristo, obedecendo suas instruções sobre a fé, o arrependimento e o batismo para perdão dos pecados, conforme o ensinamento de Jesus em Marcos 16 e Lucas 13, versículo 3, conforme o que Pedro disse em Atos 2:38 e o que Ananias disse para Paulo ou Saulo em Atos 22, versículo 16, esses passos importantes para entrar em comunhão com Deus. E assim as pessoas que já tomaram esses passos devem se lembrar do sacrifício de Jesus pela participação ativa na ceia. Quem ainda não entende ou não aceita o ensinamento de Jesus deve se abster para não desrespeitar o Senhor e seu sacrifício. Quem pode participar da ceia do Senhor? As pessoas salvas pelo sangue de Jesus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.